apesar das coisas tristes, infelizes que estamos assistindo a cada dia ao nosso redor. Hoje mesmo eu acordei com várias notícias ruins, pessoas que foram infectadas, morreram. Eu imagino que você que nos assiste, você que está aqui, talvez tenha aqui algum amigo, parente, que você talvez tenha perdido com essa situação. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Disse certo pastor, e eu quero frisar a frase desse pastor. Ele disse que leu o último capítulo da Bíblia e tudo vai acabar bem. Essa é a nossa bendita esperança. Cláudia, que Deus te abençoe. Beatriz, que Deus abençoe também. Que vocês possam abrir os olhos da fé e ver o céu se abrindo e a mão de Deus estendida a vocês, pela decisão que vocês estão tomando. Deus seja louvado. Obrigado, pastor Álvaro, pelo convite. A minha esposa frequenta essa igreja, o meu nome eu creio que está aqui também. Eu, como trabalho na associação, então tenho um itinerário, cada sábado numa igreja diferente, mas a minha esposa, ela frequenta aqui com os meus filhos, então eu considero a igreja aqui da Vila Formosa como minha igreja também. E eu fui convidado pelo pastor Álvaro para fazer a mensagem desta manhã, uma curta mensagem, já finalizando o programa de Semana Santa, Restaurados em Cristo. E eu queria compartilhar com vocês uma mensagem muito especial, porque se eu e você somos restaurados em Cristo, alguma mudança deve haver na nossa vida. Concorda comigo? E Cristo foi o nosso maior exemplo. Então eu convido a todos vocês a abrirem as vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 9, do verso 35 em diante. Como disse o meu amigo, depois dos 50, a gente precisa de um instrumento muito importante. Eu também não estou muito diferente dele, eu vou ter que usar o meu instrumento aqui, ok? Antes de lermos, eu quero que você abra aí na sua casa a sua Bíblia, seu smartphone, e antes de ler aqui a palavra de Deus, eu quero que você feche os olhos, aqui também na igreja, fechemos os nossos olhos, curvemos as nossas frontes para uma palavra de oração. Nesse momento, ó Pai, vamos abrir a Tua palavra. Por favor, ó Pai, abra também a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender as grandes verdades contidas no livro da vida. Fazemos isso em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O texto diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o último verso, 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Interessante, queridos, que nesses 4 versos, 35, 36, 37 e 38, eu encontrei 4 pontos daquilo que Jesus espera de uma pessoa restaurada nele. Nesses versos eu encontrei aqui 4 pontos que, se eu e você colocarmos em prática, mudaremos não só a nossa vida, mas mudaremos a vida daquele que nos cercam, a vida do nosso semelhante. E eu quero, de uma maneira muito rápida, compartilhar com vocês os 4 pontos que Jesus, ao vir a esse mundo, ele nos ensinou. Mas ele não só nos ensinou falando, ele nos ensinou praticando também. E se eu e você praticarmos esse ensinamento que Jesus coloca aqui, eu e você seremos muito, muito felizes na missão de salvar. Todos nós, vocês sabem, temos uma missão. Qual é a sua missão? Qual é a missão do adventista fiel? Qual é a minha missão? E eu quero então agora compartilhar com vocês esses 4 pontos. O primeiro ponto está ali no início do verso 36, bem no início. O que diz ali no verso 36? E vendo ele o quê? As multidões. Aí você vai dizer, mas o que Jesus via de diferente? Eu também consigo ver. Queridos, Jesus, ele via além dos olhos humanos.
ele via além dos olhos carnais. Jesus, ele via com os olhos do coração. Por exemplo, diante da multidão, Jesus viu uma multidão faminta. Diante da multidão, Jesus viu um rebanho sem pastor. Diante da multidão, Jesus viu um homem tomado de hipocrisia, pedindo a condenação de uma pecadora. Diante da multidão, Jesus viu ali um homem ignorante quanto ao seu reino. Diante da multidão, Jesus viu ali pessoas cegas, não da cegueira física, mas também da cegueira espiritual. Jesus, ele viu a real necessidade do ser humano e ele não ficou parado. Logo, ele fez alguma coisa. O interessante aqui, queridos, que Jesus, ele não olhou para a multidão e viu um cifrão. Ele não olhou para aquelas pessoas e não viu um cifrão estampado ali no rosto ou na testa daquelas pessoas, mas ele viu a real necessidade do ser humano. Interessante, queridos, que Jesus ele não olhou com os olhos carnais, mas Jesus olhou com os olhos do coração. Você sabe o que isso significa, olhar com os olhos do coração? Muitas vezes, queridos, nós vemos a igreja, estamos aqui dentro, estamos participando, somos ativos, mas nós não olhamos para a igreja com os olhos do coração. Muitas vezes nós olhamos com os olhos carnais, porque nós somos acostumados, a nossa natureza é essa, mas o coração, ele vê, e eu não entendia isso. Há 10 anos atrás, eu tenho um irmão, por nome Agnaldo. O Agnaldo me liga, eu estava na cidade de Joinville, na casa da minha sogra, portanto, a minha sogra, uma pessoa que eu tenho bastante carinho, dona Nilma. Eu estava na casa da sogra, viu, Cláudia? E o meu irmão me liga. E o irmão disse assim para mim: João, você está sentado? Eu disse: não, então sente, porque eu tenho uma notícia para te dar. Como ele mora perto dos meus pais, eu já imaginei aquela notícia ruim. Meus pais já são de bastante idade. Ele falou assim: João, sentou? Eu fiquei em pé mesmo, falei: não, sentei, pode falar, não tem problema. O que aconteceu? Falou: a Adélia está grávida. Aí eu falei assim: a Adélia é a esposa dele, minha cunhada. Eu falei assim: ué, mas por que sentar? Uma notícia boa. Eu conheço a história do meu irmão e sei que aquilo era importante para ele. Só disse assim: cara, você já tem 2 filhos, é o terceiro. Por isso que eu pedi para você sentar. Está esperando 3 trigêmeos. Aí eu entendi o desespero dele. 3? 3. Você sabe que uma gestação normal, 9 meses, tranquilo, mas uma gestação de gêmeos, geralmente já tem que tirar um pouquinho antes. Tem várias situações aí médicas que eu não sou o ideal para explicar para vocês. Mas trigêmeos, e a minha cunhada, coitadinha, ela miúda, né? Pessoas tiraram os trigêmeos com 7 meses. E quando tiraram com 7 meses, levaram para a incubadora. E agora vai um recadinho aí para todas as mamães, vovós, futuras mamães, um recadinho muito importante. Uma criança de 7 meses vai para uma incubadora para tomar oxigênio. O oxigênio afeta a retina dos olhos. Anota isso, é importante. Então, o médico, ele tem que fazer sempre aquela avaliação da retina. Várias vezes ali na criança, né, no recém-nascido, está na incubadora. E o médico, um excelente hospital, esqueceu de fazer essa avaliação. E o Bruno teve a retina 100% comprometida pelo oxigênio. Eu acompanhei meu irmão, para vocês terem uma ideia, um dos melhores médicos de retina aqui no Brasil, em Porto Alegre. E numa sala muito grande, cheia de equipamentos, o médico passava com o Bruninho ali, né? Em cada equipamento daqueles ali. E interessante, queridos, que depois de muito tempo, de vários exames, o médico traz a criança no colo do meu irmão e da minha cunhada e fala uma frase que jamais esquecerei. Ele disse assim: infelizmente, essa criança vai viver no escuro. Tempos depois eu estive na casa do meu irmão, eu vi o Bruninho, eu vi aí
os irmãozinhos dele, né, da mesma idade, o Murilo e a Ellen, brincando, tá tentando caminhar, gatinhando por toda a casa, e o Bruninho sentado num canto, brincando, tentando entender que brinquedo é que ele tinha nas mãos. Era de cortar o coração. Passou um período longo, estive na casa do meu irmão, era um final de ano, e aí eu já vi o Bruninho diferente. O Bruno já caminhava e já brincava de igual maneira com os outros irmãos, com a Ellen e com o Murilo. E ele corria, gente, literalmente, ele corria no pátio da casa, de um muro até o outro lado. E quando ele chegava perto do muro, do outro lado, né, que ele estava correndo, ele parava, faltando assim 1 metro, ele parava, se virava e voltava brincando. Entrava no carro do pai dele, pegava o volante, fazia a marcha. E eu, entusiasmado com a ideia, falei assim, Adélia, minha cunhada, que legal. Na minha cabeça, eu falei, ele está vendo. Na minha cabeça era um vulto, pelo menos está vendo o vulto, ele está vendo alguma coisa. Ela disse assim, não, ele vê com o coração. Queridos, eu fui entender que o coração consegue ver, mas muitas vezes, pelo nosso egoísmo, o nosso coração não vê. Os nossos corações estão com os olhos tapados. Jesus disse, vendo ele o quê? As multidões. Mateus diz que Jesus via as multidões, mas Jesus via com o coração. Interessante, queridos. Em seguida, no verso 36, quando ele via essas multidões, e aí agora vem o segundo ponto que Jesus aborda. Jesus diz assim, que ele via as multidões, e o que acontecia? Compadecia-se delas. Jesus sentia o quê? Compaixão pelas pessoas. Uma vida cristã sem compaixão, você vai encher uma igreja, mas elas não vão permanecer, porque hoje as pessoas estão carentes de amor, estão carentes de compaixão. E muitas vezes uma igreja sem compaixão, uma igreja sem amor, ela vai ser uma igreja vazia. O que é compaixão para você? O que é compaixão? A compaixão é sentir a dor do seu semelhante, a dor do meu semelhante. A compaixão é empatia, e empatia é amor. A compaixão, ela é sentir a dor do semelhante, é entender o seu semelhante. A compaixão, ela é profunda e não superficial. Eu faço uma pergunta a você: qual é a sua oração? Você já orou a Deus pedindo compaixão, pedindo sensibilidade? Queridos, hoje a igreja padece, porque muitas vezes nós cristãos não pedimos sensibilidade, não pedimos pelo amor no nosso coração, pelo nosso semelhante. Jesus, ele via, depois ele amava as pessoas, ele sentia compaixão. Não é lindo? A terceira estratégia de Jesus, antes de entrar na terceira, lembre-se, queridos, eu e você temos que orar muito para que Jesus nos dê o quê? A sensibilidade do amor, a sensibilidade da compaixão. Aí então eu consigo ir para o terceiro ponto que Jesus nos ensinou. Dos 4 pontos, já estou no terceiro. Veja, primeiro ele me ensinou o quê? A ver, mas não a ver com os olhos carnais, a ver com os olhos do coração. Segundo, me ensinou a ter amor, a ter compaixão pelo meu semelhante. Mas existe agora uma terceira regra que Jesus deixou para todos aqueles que o seguissem. Está no verso 9, no capítulo 9, no verso 35. Na metade do verso 35 em diante. Diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Aqui eu encontro então a terceira estratégia de Jesus. Qual era a terceira estratégia? Jesus pregou o evangelho do reino eterno. Interessante, Jesus olhava, Jesus se apaixonava e depois o quê? Jesus pregava o evangelho
do reino eterno. E que evangelho é esse? Não é o evangelho da prosperidade que Jesus pregou. Jesus não pregou o evangelho social. Jesus, ele pregou o evangelho da salvação. Ele não pregou um evangelho qualquer, é um evangelho importantíssimo. E que evangelho é esse que Jesus pregou? O apóstolo Paulo, em Romanos 1, no verso 17, explica que evangelho é esse. Ele diz assim: porque o evangelho é revelado de fé em fé, a justiça de Deus, porque o justo viverá o quê? Pela fé. O evangelho, queridos, eu aceito pela fé. O evangelho, ele enfatiza a morte, mas também ele enfatiza a ressurreição de Jesus. O evangelho, ele inclui as pessoas no ministério de Cristo. O evangelho, ele mudança de mente. Portanto, o evangelho, quando a pessoa aceita pela fé, ela muda por completamente. Mas há uma mudança de mente. O evangelho mostra que o Senhor é rei. O evangelho mostra que Jesus está no céu. O evangelho mostra que Jesus, ele entende a tua dor. O evangelho mostra que Jesus estende os seus braços de amor até você, para abraçá-lo, para confortá-lo. O evangelho diz que um dia Jesus voltará a esse mundo para levar os seus fiéis até ele. Isso é o quê? O evangelho da salvação. Então eu tenho duas perguntas para fazer para você, só duas. Primeiro, o evangelho já te alcançou? Responda para você mesmo. O evangelho já alcançou sua vida? O evangelho já alcançou seu coração? A segunda pergunta: o que você tem pregado através do evangelho? Muitas vezes, queridos, muitos acham que pregar o evangelho é você abrir a Bíblia, é você um estudo bíblico. Lógico, é pregar o evangelho. Mas pregar o evangelho, queridos, também é o testemunho que você dá. São as palavras que você profere diante da igreja ou diante de seus semelhantes. Como você tem pregado na tua vida? Você tem pregado o evangelho através da tua conduta? Através daquilo que você vive no dia a dia? Você tem pregado o evangelho do reino eterno? Porque para muitas pessoas, querido, eles vão abrir a Bíblia e não vão entender nada, mas eles vão entender o evangelho na tua correta maneira de viver. Então eu pergunto: o evangelho já te alcançou? O evangelho já te alcançou? E o quarto ponto que Jesus nos ensina, dos textos que nós lemos, está então no capítulo 9, no verso 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Rogar para você, o que é rogar? O que é rogar para você que está em casa? Não é pedir? E como nós pedimos a Deus? Nós pedimos através da oração. Interessante, queridos, que quando você e eu oramos a Deus, nós quebrantamos o coração de Deus. Quando eu e você oramos a Deus, nós movemos o braço da onipotência em nosso favor. A oração, queridos, a Deus, ela nos ajuda a termos força, mas vermos além daquilo que nós estamos vendo. A oração, ela faz com que você se humilhe, veja as suas fraquezas e veja a grandeza daquilo que está diante de você no Pai maior, no céu. Há uns 15 anos atrás, eu fui por muito tempo tesoureiro da Associação Norte Paranaense, na cidade de Maringá, Paraná. E um dia eu cheguei na sala, era uma segunda-feira, e eu conto essa experiência, queridos, mas eu não sou melhor do que ninguém. Talvez muitos de vocês tenham vivido o que eu vivi naquele dia. Eu estava sentado ali numa segunda-feira de manhã, trabalhando. Segunda-feira, vocês sabem que é a folga dos pastores. E, de repente, senti o desejo, alguém falando no meu ouvido, que eu deveria adiantar o salário de um pastor. Deu o nome do pastor certinho no meu ouvido, adiante o valor de R$500, até o valor, na conta do pastor X. Eu falei: não vou adiantar. A associação não trabalha com vale, não faz vale para pastor, não vou adiantar. E aquela voz dizia no meu ouvido:
coloque R$ 500 na conta do pastor, e dava o nome do pastor. Não vou falar o nome aqui, que vai ser vocês, né, eu conheço, aí vai ficar chato. E eu não fiz, mas passou o dia me atormentando. Só que eu tentei ligar para o pastor, e o pastor não me atendeu. Várias vezes eu tentei ligar para ele, mas também não fiz o depósito. Fui para casa. Na terça-feira, quando eu cheguei no meu escritório novamente, ali na sala de trabalho, de repente eu ouvi aquela voz novamente: coloque R$ 500 na conta do pastor. Eu tentei ligar para ele, para falar com o pastor, para saber se estava tudo bem. Não consegui falar com ele novamente, mas para desencargo de consciência, eu fiz uma autorização de R$ 500, levei até o caixa e pedi que adiantasse como vale na conta do pastor. Perto do meio-dia, o pastor recebeu uma ligação, e era esse pastor que eu estava tentando falar com ele. E o pastor disse assim: João, eu estava no sítio, fui tirar aí a minha folga, né, segunda-feira, num sítio de um irmão, e lá não tem sinal de celular. Chegando aqui na cidade, eu percebi que você me ligou várias vezes. Aconteceu algum problema? Você precisa falar comigo? Eu, sem jeito, querido, sem jeito, eu falei assim: pastor, me perdoe, mas desde ontem algo está dizendo aqui no meu ouvido que eu tenho, né, que eu deveria ter depositado para você R$ 500. Como eu não consegui falar com você, hoje eu fiz uma autorização de adiantamento, uma autorização de vale. O pastor do outro lado, ele ficou em silêncio e começou a chorar copiosamente. Aí quem não entendeu fui eu. O pastor começou a chorar. Ele disse: João, você não está entendendo nada, mas deixa eu explicar para você o que está acontecendo. Na segunda-feira eu estava na casa de um irmão. As minhas 3 filhas no colégio ficaram doentes. Uma foi internada, passou por cirurgia. Todo o dinheiro que eu tinha guardado para o mês e as minhas economias, eu tive que gastar com as minhas filhas. E então, na segunda-feira, refazendo as contas na casa do irmão, eu coloquei o meu orçamento e o que faltava, eu e minha esposa, a esposa dele, inclusive, é contadora. Nós colocamos o nosso orçamento ali sobre o chão e nos ajoelhamos em cima dele e pedimos a Deus que Deus nos ajudasse, porque nós não queríamos pedir para a associação, porque nós nunca fizemos isso, e eu tinha vergonha de pedir para a associação isso, e eu pedi a Deus que Deus desse um jeito. E quando você me fala isso, eu entendo que é a resposta de uma oração. Queridos, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: Deus, Ele está interessado na sua vida. Ele agiu na vida desse pastor nessas circunstâncias, mas Ele pode agir na tua vida de outras maneiras. Apenas temos que abrir o nosso coração a Ele. Você tem colocado os teus problemas, suas dificuldades para esse Jesus maravilhoso, aonde eu e você somos restaurados nele? Você tem feito isso? Primeiro, Jesus, ele ensinou a ver com os olhos da carne? Não, com os olhos do coração. Segundo, Jesus nos ensina que nós devemos amar o nosso semelhante. Nós temos que ser sensíveis às necessidades daquelas pessoas que nos cercam. Aí sim você vai pregar o evangelho. Agora, pregar o evangelho, queridos, através da tua vida, através das tuas palavras, através dos teus gestos, através do amor que você oferece às pessoas. E se der, se for possível, abra a palavra de Deus para essas pessoas. E quarto, oremos um pelos outros, porque a oração, ela move montanhas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te capacite, para que eu e você possamos compreender uma pessoa inteiramente restaurada em Cristo. Ela vai viver a visão correta, ela vai ter a visão correta, ela vai sentir o amor divino, ela de alguma maneira vai pregar o evangelho e ela vai viver uma vida de oração. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja com você, com a sua casa e com a sua família. Amém. Feche seus olhos, oremos. Amantíssimo Pai Celestial que habita nos altos céus, com os olhos carnais nós não conseguimos te ver, mas conseguimos sentir a tua bendita esperança no nosso coração.
E eu te peço de uma maneira muito especial, ó Pai, que sejas com o Márcio, que toma uma decisão de um dia, quem sabe, passar por essa experiência que a Cláudia e a Beatriz passaram, entregando a vida dele e vivendo, ó Pai, uma intimidade contigo, para um dia viver contigo nas mansões celestiais. Abençoe-o, tu sabes das lutas que ele enfrenta, das dificuldades que ele tem. Eu imploro, ó Pai, que os santos anjos o abracem, que ele se sinta confortado, Senhor, pela tua glória, mas tendo a certeza da vitória em Cristo. Seja com essa igreja, seja com todas as pessoas através das redes sociais que se colocarem em pé, numa demonstração dizendo assim: Senhor, eu também quero viver esse momento um dia lá nas mansões celestiais. Por favor, seja com elas. E eu imploro isso, ó Pai, não que exista algum merecimento em nós, mas pela misericórdia de Cristo, que um dia morreu por todos nós, eu peço, amém.